pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Bom, vamos voltar então às nossas teorias do microcontrolador. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as interrupções, que é um assunto muito importante, muito relevante, porque vários componentes externos à nossa CPU vão funcionar a partir das interrupções, tá? Eles vão avisar o processador que eles precisam de atenção, né? Eles precisam ter uma subrotina executada a partir de um sinal de interrupção. Primeira coisa, eu queria lembrar vocês o que é interrupção, e ela veio para substituir quem, né? Ela é uma ferramenta alternativa a quem? A gente tinha a nossa famosa varredura, né? Ou pooling, onde no nosso main code, no nosso código principal, a gente tinha rotinas que verificavam o estado de algum sensor. Por exemplo, esse comando aqui, ele verificava o estado do sensor 1, esse comando do sensor 2, esse aqui do sensor 3 e assim por diante. E caso esses sensores estivessem no nível lógico condizente com a nossa aplicação, a gente ou chamaria uma subrotina ou executaria dentro de um if no meu main code mesmo. Colocaria aqui um if, caso fosse atendido esse critério aqui, né, um C, ele executaria uma sequência de códigos específicos, né? Qual que é o problema disso, né? Eu tenho que verificar o tempo todo se existe, qual é o estado dos meus sensores, né? Então eu faço uma varredura o tempo todo aqui para fazer a verificação desses sensores. Quando eu tenho um sistema que ele é baseado nos meus sensores e ele só vai tomar uma decisão, só vai fazer um processamento específico de acordo com esses meus sensores, não tem problema eu usar uma varredura. Mas às vezes alguns sistemas eu não posso parar de fazer alguma coisa para ficar verificando sensores. Eu preciso usar as interrupções. O que são as interrupções então? As interrupções, pessoal, elas são sinais que alguns periféricos enviam para o processador requisitando a execução de uma subrotina. Então eu estou lá com o meu main code sendo executado, ele está sendo processado, de repente eu recebo um sinal de interrupção. Não importa onde eu estou no meu main code, tá? Recebo um sinal de interrupção aqui nessa linha, tá? Então ele termina de fazer a linha de cima e antes de executar a linha de baixo, ele trata aí uma subrotina de interrupção, tá? Uma subrotina pré-estabelecida. Por exemplo, eu quero fazer o controle de um motor e quando eu pressionar um botão específico, eu quero alterar a velocidade desse motor. Eu estou realizando lá a subrotina do meu motor de passo, que faz o controle de cada fase do meu motor de passo, e eu não quero parar de executar essa subrotina para verificar o valor de um botão. Então o que eu faço? Eu coloco uma subrotina que vai tratar uma interrupção vinda desse botão. E quando ele terminar de tratar, por exemplo, ele mudou o valor da velocidade desse motor de passo, ele volta e continua executando meu código normalmente, tá? Existe também a possibilidade de uma interrupção parar, pausar outra interrupção. Tá?
que é o caso de interrupções alinhadas. Então, eu estava executando a minha interrupção, surgiu uma interrupção de maior prioridade, eu executo essa interrupção de maior prioridade e volto a executar a minha interrupção. Quando eu terminar de executar a minha interrupção, eu volto para o meu main code. Beleza? Então a diferença básica é essa, tá? Na varredura, o meu código principal vai ficar verificando o estado dos sensores e no meu código com interrupção, quando aquele dispositivo necessitar de atenção, necessitar de processamento, precisar ser tratado, ele vai avisar o processador e o processador vai parar o main code naquele ponto exato e vai tratar a subrotina de interrupção. Beleza? E quais são, né, os tipos de interrupção que a gente pode ter no ATmega 328P? Vamos lá então no nosso datasheet, que ele vai falar para a gente aí quais são os tipos, tá? Bom, quando a gente abre o datasheet e vem aqui na aba 11, tá? E aqui nas interrupções no geral, ele vai explicar para a gente, ele vai mostrar para a gente a coisa, o primeiro ponto sobre interrupções que a gente tem que saber, que são os vetores de interrupção. Os vetores de interrupção, eles são referentes ao endereço que cada interrupção, para onde o meu PC vai, para onde o Program Counter vai, quando aquela condição de interrupção acontecer, caso ela esteja habilitada. Então, aqui nessa tabelinha, a gente consegue ver que quando eu dou um reset, quando eu ativo a interrupção de reset pelo pino do reset lá do nosso controlador, ele vai chamar uma interrupção que vai mover o PC para essa posição específica. Beleza? Vai para a posição 0x0000 da nossa memória flash. Quando eu faço uma chamada de interrupção externa, por exemplo, ele vai mover o PC para esse endereço 0x002. Esses endereços são fixos, tá, pessoal? Mas como a gente pode ver aqui, de uma linha para outra, né, de um espaço de interrupção para o outro, eu só tenho duas linhas para escrever meu código, né? Eu tenho 0x000, 0x001. Mas não cabe código nenhum, né, em duas linhas só. A gente vai utilizar essas duas linhas para fazer uma chamada de uma subrotina de interrupção. Então, quando o nosso PC for chamado, por exemplo, para atender a interrupção externa 0, a gente não vai colocar nossas linhas de código. Por exemplo, piscar um LED na interrupção 0. A gente vai dar um jump para uma subrotina, vai tratar essa subrotina, na hora que ele terminar, a gente volta para esse endereço e sai da interrupção. Então, esse endereço aqui vai conter apenas a chamada daquela subrotina. A subrotina vai ficar em outro espaço reservado da nossa flash, beleza? Então, no ATmega 328P a gente tem várias interrupções, tem as interrupções de reset, tem a externa, 1 e 2, tem duas dedicadas à externa, tem a interrupção, outra interrupção que é por pinos, tá? Quando existe uma mudança de estado de algum pino, tanto para nível lógico alto quanto para nível lógico baixo, vai ser chamado uma dessas três interrupções aqui, dependendo do pino que sofrer a mudança. Watchdog, os timers, né? Existem várias interrupções, por exemplo, quando o timer sofre um overflow, a gente pode chamar uma rotina de interrupção. Quando a recepção de um dado está finalizada, a gente chama uma rotina para tratar esse dado e armazenar ele em algum ponto da nossa memória RAM ou da EEPROM. Quando uma conversão analógica digital está completa e assim por diante. As que vão importar para a gente, por enquanto, são as interrupções externas, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como tratar essas interrupções externas. Existe a possibilidade de jogar esses endereços de interrupção que estão no começo da nossa memória flash para a memória do bootloader, mas também não vai ser interessante para a gente agora.
Aqui, pessoal, como eu disse para vocês, quando for feita a chamada daquela interrupção, a gente não vai escrever o código na linha que foi chamada a interrupção. A gente vai dar um call, vai dar um jump para uma rotina de interrupção específica. Beleza? Aqui é como geralmente essas rotinas são nomeadas, tá? Mas a gente pode colocar o nome que a gente quiser aqui, não tem problema nenhum. Agora, alguns registradores, alguns conceitos que a gente tem que estar ligados em relação às interrupções, principalmente as interrupções externas, é que todas as interrupções elas têm que ser configuradas e habilitadas. Como é que a gente faz isso, né? Vamos falar primeiro da interrupção externa, que é a mais intuitiva para a gente. Como que funciona essa interrupção externa? Vamos supor que a gente tem no nosso microcontrolador aqui um pino de interrupção, tá? Int 0, e a gente tem um LED conectado a um pino, por exemplo, da porta B. Beleza? Um LEDzinho que eu quero acender. Espero que seja algum pino da porta B, e aqui o PD2, por exemplo, que é o pino de interrupção, tá? A gente vai ter que falar para esse cara, vai ter que contar para o microcontrolador. A primeira coisa é quando que ele vai considerar uma interrupção. Essa primeira coisa é feita a partir de um registrador chamado EICRA, que é, pessoal, o interruptor, o registrador de interrupção, o controlador de interrupção externa, tá? O registrador, controlador de interrupção externa. E o que esse cara faz? Ele é composto por 8 bits. É um registrador, tá? 1 byte, 8 bits. Ele contém o estado, a condição de interrupção das duas interrupções externas que a gente tem no nosso controlador, tá? A gente só tem duas nesse controlador, alguns controladores têm mais, mas aqui no caso a gente só vai ter duas. E os outros bits, né? Os outros 4 bits, eles são todos em 0, tá? Eles são todos zerados e não importam pra gente. Por default, esses bits, eles são inicializados em 0. Só que se a gente realizar algumas mudanças, né, se a gente fizer a configuração certa, a gente pode definir outras condições de interrupção. Então eles começam em 0. E o que eles vão definir para a gente, né? Quando que vai ocorrer uma interrupção? A primeira condição é a condição low, ou seja, nível baixo. Sempre que esse pino for para nível lógico baixo, ou seja, esteja em nível lógico 0, ele vai ativar a interrupção. Então, se eu colocar aqui, aqui eu tenho uma divisão, tá? Esse controlador ele controla as duas interrupções, as duas condições de interrupção. Esse cara aqui controla a interrupção 0 e esse cara aqui controla a interrupção 1. Beleza? Então, se eu colocar 0 e 0 em algum desses dois aqui, 0 e 0 aqui, por exemplo, 0 e 0, isso indica que minha interrupção vai ocorrer quando o meu pino PD2 estiver em nível lógico 0. Beleza? Se eu tiver
o nível lógico e 0, quer dizer que sempre que ocorrer uma borda de descida, um falling, né? Uma borda de descida, vai ocorrer uma interrupção. Então aqui nesse caso, o que é, né? Eu tinha lá meu pino em alta, ele foi para nível lógico baixo e a interrupção, isso daqui, esse nível lógico baixo, vai ser entendido como interrupção. Aqui no caso eu tenho um bordo de descida. Eu estava aqui em nível lógico alto, né? Fui para nível lógico baixo, voltei para nível lógico alto. Aqui no caso eu tenho bordo de descida. Eu estava em nível lógico alto e eu fui para um nível lógico baixo. Fui para 0 aqui. Esse cara aqui, se esses meus dois valores aqui tiverem 1 e 0, ele vai entender como borda de descida. Então, sempre que ocorrer uma borda de descida, ele vai chamar essa interrupção. Por exemplo, né, se no meu estado normal eu tinha o meu pino a 5 volts e eu tinha um botão conectado a esse pino, por exemplo, aqui eu tenho um botão, tá? Tem um resistor de pull-up nele, que é a nossa configuração básica. E aqui eu tenho o terra, né? E eu tenho um botãozinho aqui, uma chave. Na hora que eu apertar esse botão, eu pressionar esse botão, ele vai de nível lógico alto, ou seja, de 5 volts para 0 volts. Então eu tenho uma borda de descida. Se eu mantiver esse botão apertado, a interrupção não vai ser chamada novamente depois que essa interrupção for atendida. Aqui nesse caso, se eu mantivesse um nível lógico baixo, sempre que a interrupção fosse atendida, ela ia ser atendida novamente no próximo ciclo, né? Assim que ela fosse detectada novamente. Aqui não, aqui ela atende só uma vez. Na hora que eu soltar o meu botão, ele vai para 5 volts de novo, para nível lógico 1, e só vai voltar a ser atendida quando eu apertar o meu botão de novo. Então, se eu pressionar o meu botão e deixar ele segurado, a minha interrupção vai ser atendida uma vez só. Aqui nesse caso, ela vai ser atendida quantas vezes eu deixar o meu botão pressionado. Complementar a esse tipo de interrupção, a gente tem o rising também. O que é o rising? O rising é o complemento do falling, tá? O rising, quando eu possuo 1 e 1, a minha interrupção vai ser atendida quando eu tiver uma borda de subida. Então eu tinha lá meu nível lógico 1, apertei meu botão, tem uma borda de descida. Mantive em 0, resolvi desapertar meu botão aqui. Então eu tenho uma borda de subida nesse caso aqui. A minha interrupção vai ser atendida aqui, tá, pessoal? Aqui é a borda de descida, aqui é a borda de subida. E eu tenho o terceiro e último nível lógico, aliás, condição de interrupção, que é o change. O que é o change? O change é quando eu tenho qualquer tipo de borda. Eu estava em 1, fui para 0. Aqui vai ocorrer uma interrupção, segurei meu botão, deixei ele segurado. Na hora que eu soltar também vai ocorrer uma interrupção. Então tem interrupção aqui, tanto quando eu aperto, quando eu pressiono meu botão, quanto eu solto o meu botão. Beleza? Então esse EICRA aqui, ó, EICRA, vai ser o nosso registrador de controle. Ele vai configurar qual que vai ser a condição de interrupção do nosso pino. Beleza? Então pode ser low, falling, rise, change. E eu posso utilizar a primeira interrupção, que é o int 1, primeira interrupção externa, que é o int 1, ou a segunda, que é o int 0, ou vice-versa também, tá?
como vocês quiserem considerar aí. Beleza? Então, esse é o primeiro registrador importante nosso. E tem também outro registrador muito importante, que é o registrador que habilita a nossa interrupção. Porque não basta só eu dar uma condição para ela, eu tenho que falar que ela pode funcionar naquele momento. Esse registrador, ele também possui alguns bits que não vão ser utilizados, tá? Apenas os 2 últimos bits desse cara aqui que vão ser interessantes para a gente. O restante vai ficar em 0 por padrão da Atmel. Esse primeiro bit ele vai controlar a interrupção 0. E esse segundo bit vai controlar a interrupção 1. O que quer dizer isso? Quando esse bit estiver ativo, quer dizer que a interrupção 0 está habilitada e ela pode acontecer. Então configuramos o estado dela a partir desses 2 bits, habilitamos a interrupção e agora está quase tudo pronto. Aqui no caso eu vou habilitar só a interrupção 0. Então esse cara aqui bem simplesinho, ele só fala para a gente se a interrupção está habilitada ou não. Se ela não estiver habilitada, mesmo ocorrendo essa interrupção aqui, o nosso LED não vai acender, né? A rotina de interrupção não vai ser chamada em momento algum. Então, feita a configuração inicial, habilitando a interrupção, está quase tudo pronto. Lembra quando a gente estudou o sreg, o registrador de status do nosso controlador? Então, esse cara, o primeiro pino desse cara era o I. O primeiro não, desculpa, o último, né? O 7º bit desse cara era o I. Esse I, ele representava as interrupções globais, ou seja, as interrupções só vão poder acontecer caso esse cara esteja habilitado. Então, para que eu possa fazer as minhas interrupções funcionarem, eu preciso ativar o bit 7 do meu registrador de status. Beleza? Ativando esse cara aqui e fazendo todas essas configurações prévias, eu consigo utilizar as minhas interrupções. Beleza? Então são esses 3 passos. Configurei a condição da interrupção, habilitei a interrupção, habilitei as interrupções globais, então eu posso posso ativar as minhas interrupções. Posso chamar uma rotina de interrupção. Mais uma coisinha aqui que eu esqueci de falar para vocês. Quando a gente vem aqui nas interrupções, analisando a tabela de vetores de interrupções, qual é a prioridade das interrupções, né? Quando que eu posso fazer interrupções alinhadas? A prioridade, pessoal, ela é de forma decrescente aqui, tá? Então, quanto menor for o meu vetor de interrupção, o número do meu vetor de interrupção, maior a prioridade desse cara. Então, aqui, ó, o reset, por exemplo, é a minha maior prioridade de interrupção. Então, se eu precisar resetar o meu microcontrolador, obviamente, ele vai ter que parar de fazer tudo que ele está fazendo, mesmo se ele estiver dentro de alguma outra rotina de interrupção, e vai ter que resetar. A minha segunda prioridade é a anti-zero, terceira é a interrupção externa 1, e assim por diante. Beleza? Bom, vamos lá então para a interrupção externa. A gente estudou já como faz a configuração prévia desses caras, a partir dos 2 registradores, do registrador de condição e do registrador a máscara, né, de máscara, que é o de habilitação. Se a gente for estudar esses caras aqui pelo datasheet, a gente consegue ver aqui todas as informações relevantes. Por exemplo, qual é o estado inicial de cada um desses caras aqui. Aquela tabelinha lá, por exemplo, mudança lógica, rising, falling, nível baixo, quando que vai ser chamada, né, para o nosso registrador de interrupção, registrador de controle de interrupção. Aqui para fazer a habilitação, né, do jeito que foi exposto lá, e essa é a flag de interrupção.
O que é essa flag de interrupção? Sempre que uma interrupção for chamada, for requisitada, ela vai ativar uma flag de interrupção. E caso eu chame uma interrupção e eu estiver tratando outra interrupção, essa flag vai ser ativada, vai ser reativada. Quando eu chamo uma interrupção, automaticamente essa flag é ativada. Quando eu estou tratando essa interrupção e estou no meio de uma subrotina de interrupção e outra interrupção é chamada, essa flag volta a ser reativada. E quando eu terminar de tratar essa rotina de interrupção prioritária, eu vou para a minha próxima rotina de interrupção, para a próxima que foi requisitada. Eu sei que tenho aí uma rotina de interrupção sendo requisitada. Então esse cara aqui ele vai ser ativado sempre que ocorrer uma interrupção. Quando eu chamo uma interrupção, quando ocorreu uma ocasião para ser chamada uma interrupção, a interrupção global é desabilitada automaticamente, para que uma interrupção não interrompa a outra. Caso eu queira fazer interrupções alinhadas, eu preciso ativar manualmente as interrupções assim que eu começar a tratar a minha rotina de interrupção. Ou seja, tenho aqui minha subrotina de interrupção, vou chamar ela de ISR, Interruption Service Routine, e assim que eu comecei a tratar, a primeira linha desse cara aqui vai ser o SEI. Lembra do SEI? O SEI é o Set Global Interruption, beleza? Então, se eu quiser fazer interrupção alinhada, quando eu chamo uma rotina de interrupção, automaticamente minhas interrupções globais vão ser desativadas. Então, eu tenho que dar esse comandinho aqui, o SEI, para que as minhas rotinas de interrupção sejam ativadas novamente. Beleza? Então, até mais. Até o próximo vídeo, que vai ser o código prático dessa aula. Falou, até!